Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde para vocês. Bem-vindos a mais um dia de aulas online desta segunda-feira, 4 de janeiro. A nossa primeira aula de hoje será de ciências. Eu peço então que você separe alguns materiais que nós utilizaremos para a aula. Pegue seu caderno de ciências, seu estojo e deixe aberto na nossa última tarefa, porque nós faremos a correção agora. E como é que foram as festas do fim do ano? E aí aproveitaram, divertiram-se, brincaram, comeram, dançaram? Eu espero que o ano novo de vocês tenha sido maravilhoso, que todos da família estejam com saúde e que nós possamos aproveitar este ano de 2021 com mais oportunidades, que nós possamos sorrir mais, ter mais saúde, sermos mais gratos e aprendermos também a cuidar do nosso meio ambiente e ajudar as pessoas que precisam. Muito bem, minha gente, na nossa aula de ciências nós vamos conversar sobre o reino vegetal, só que eu trouxe algumas curiosidades sobre esse assunto, que não está no livro de vocês. Algumas pesquisas têm aqui alguns textos que eu trouxe, palavras diferentes que vocês aprenderão, e este nosso assunto é um assunto bem interessante. Eu peço então agora que você faça comigo a correção da sua tarefa de casa. Alguns alunos já mandaram para mim a foto e eu agradeço porque você está enviando as fotos. Você, aluno, você, aluna, que continua mandando a foto de suas tarefas, muito obrigada pela sua participação. E para você que não está enviando, mande, eu estou aguardando. A nossa última aula de ciências foi segunda-feira, no dia 28 de dezembro, o último dia 28. E nós tivemos o assunto sobre recursos naturais e suas utilidades. Eu pedi que no primeiro quesito vocês fizessem o seguinte: escrevam uma frase falando sobre a importância do uso consciente da água. É uma resposta pessoal e alguns alunos falaram da importância da preservação da água, que nós não podemos deixar a torneira aberta porque isso estraga a água e ela pode faltar um dia e aí nós não teremos mais esse recurso. É um recurso que nós precisamos cuidar para que ele não se acabe. No segundo, o que podemos fazer para preservar os recursos naturais? Uma das coisas que os alunos também, que vocês alunos enviaram, são esses cuidados que nós devemos ter com o lixo, com a poluição do ar que precisa ser diminuída, e nós precisamos cuidar também dos animais, das plantas, reciclar o lixo. Muito obrigada porque você mandou e a sua resposta está correta. E já a última questão, eu pedi que vocês colassem imagens ou desenhassem os recursos naturais disponíveis para nós. São vários: vegetais, a água, a chuva, o sol, o ar. Também é algo muito importante, sem ele nós não sobrevivemos. E são muitos recursos que nós temos. Caso você não tenha nenhuma imagem, nem de revista, nem de jornal, nem de outra fonte, você não tenha, você pode fazer desenhos. Eu peço então que vocês caprichem nesse desenho e deixem também colorido. Combinado? Eu fico aguardando vocês enviarem a foto dessa atividade também. E para o nosso assunto de hoje, que é reino vegetal, nós teremos algumas coisas bem curiosas sobre esse assunto. Vamos ouvir um pouquinho sobre o reino vegetal. O reino vegetal ou reino plantae é caracterizado por organismos autótrofos, produzem seu próprio alimento, e clorofilados. Por meio da luz solar, realizam o processo da fotossíntese e, por esse motivo, são chamados de seres fotossintetizantes. Uma palavra bem diferente. Vale lembrar que a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas absorvem energia solar para produzirem sua própria energia. Isso ocorre através da ação da clorofila, pigmento associado à coloração verde das plantas, existente em seus cloroplastos. Mas, tia, o que é isso? Aguardem um pouquinho.
As plantas formam a base da cadeia alimentar, ou seja, as plantas também servem de alimento. Alguns vegetais que nós consumimos, como o tomate, alface, cebola, as frutas e outros legumes, como cenoura, batata, dentre outros, beterraba também. Tudo isso é planta. Vieram do reino vegetal, por isso que fazem parte da cadeia alimentar. Elas são produtoras de matéria orgânica e alimentam os seres heterótrofos, ou seja, representam o grupo responsável pela nutrição de diversos organismos consumidores. Essa palavra heterótrofos significa que é um ser que não produz seu próprio alimento. Nós, por exemplo, não produzimos, o nosso próprio corpo não produz o alimento pelo qual nós precisamos. Nós não nascemos do nosso próprio corpo. Imagina se aqui nas pontas dos dedos a gente tivesse um bocado de morango, tomate, batata. Não, nós não produzimos. Quem produz os alimentos que nós precisamos são o reino vegetal. São frutas, verduras e legumes que estes fornecem energia para o nosso corpo. Mas por isso que nós somos chamados de seres heterótrofos, pois nós não produzimos nosso próprio alimento. Deu para todo mundo entender? É bem fácil. Isso indica que sem a existência desses seres autótrofos, a vida na Terra seria impossível. É uma diferença entre essas duas palavras. Heterótrofos não produz seu próprio alimento, já o autótrofos, aí sim, são esses seres que produzem seu próprio alimento, que são as plantas. A própria planta se alimenta da água, que é colocada lá na terra, da luz solar, que produz energia para a sua sobrevivência. Características gerais do reino vegetal. O reino vegetal possui suas próprias características. Nós, seres humanos, temos as nossas. E os alimentos, os vegetais, o reino vegetal também possui as suas. Quais são elas? Eucariontes. Tem algumas palavras um pouquinho diferentes que vocês escutarão, aprenderão hoje, mas isso não é assunto de prova, tá certo? É a nível de conhecimento, para vocês terem um maior conhecimento sobre esse assunto, tá certo? Então, esse assunto não tem nas provinhas de vocês, então fiquem tranquilos, é apenas para vocês aprenderem, ok? Eucariontes, núcleo organizado, é uma das características do reino vegetal. Autótrofos produzem o próprio alimento. Como eu expliquei, autótrofos são os seres vivos que produzem seu próprio alimento. A planta, através da água e da energia solar do ar, ela produz o seu alimento e não precisa de mais nada, certo? Entenderam? Fotossintetizantes é outra característica do reino vegetal. Produção da fotossíntese. Pluricelulares, multicelulares, tem muitas células. Células formadas por vacúolos, cloroplastos e celulose. Essa palavra celulose você já deve ter escutado. Onde a celulose é a matéria-prima que faz o quê? Quem sabe? A celulose produz o papel. Esse papel do seu caderno, da sua agenda, dos seus livros, é feito sim dessa substância que contém na madeira, que é chamada de celulose. Entenderam? Vamos prosseguir. E tem outras coisas também interessantes. As plantas, elas têm uma estrutura. O nosso corpo humano tem uma estrutura feita de ossos, de músculos, nós temos as nossas articulações, temos todos os sistemas que trabalham em conjunto para o funcionamento deste corpo. Os vegetais, as plantas também possuem as suas estruturas. O nosso corpo é dividido em cabeça, tronco e membros superiores e também membros inferiores. Dentro da nossa cabeça tem o nosso cérebro, onde é formado pelo crânio. Aqui na parte exterior é a nossa face.
E na face a gente tem orelha, temos olhos, nariz, boca. Tudo isso é um conjunto para que esse organismo funcione. O nosso coração bombeia o sangue para todo o corpo. O nosso cérebro comanda todas as funções do nosso corpo. Os pulmões nos permitem respirar o ar da nossa atmosfera. O nosso sistema digestivo, ele produz sim a energia que o nosso corpo precisa, mas ele tem que ingerir o quê? Os alimentos. O nosso intestino faz toda a digestão dessa comida que produz energia para o funcionamento do nosso corpo. E tem os outros sistemas também que vocês estudarão mais para frente um pouquinho sobre cada um deles. E falando da estrutura das plantas, o nosso corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Mas e as plantas? Elas são divididas como? De que forma? Elas contêm raiz, caule, flor, fruto, folhas. Só que tem um detalhe: nem todos os vegetais, nem todas as plantas possuem flores ou dão frutos. Algumas possuem apenas raiz, folhas, um pouquinho bem pequeno do caule. Isso varia de vegetal para vegetal. No mais, as plantas, a maioria dos vegetais, aquelas árvores frutíferas, elas contêm todas essas partes. Estrutura principal de uma planta angiosperma. Vocês vão estudar também um pouquinho sobre esse outro assunto. No que diz respeito à sua estrutura, basicamente, as plantas são formadas pela raiz, que é a fixação e a alimentação. Através da raiz, a planta fica fixa na terra. E através da água, ela vai sim absorver toda aquela água do solo e produzir o que a planta precisa para a sua sobrevivência. E também a raiz é a que fornece a alimentação para toda a planta. Através da raiz, é como se fosse um sistema circulatório, onde todo o alimento é produzido da raiz, que vai ser direcionado para as outras partes da planta. O caule, sustentação e transporte de nutrientes. Vejam, a raiz absorve os nutrientes, o caule faz o transporte desses nutrientes, o caule, através do caule, ele vai levar os nutrientes para todas as partes da planta, pois não precisa de nutrientes apenas nas folhas, mas em todas as partes da planta. As folhas produzem a fotossíntese, as flores servem para a reprodução da planta e os frutos para a proteção das sementes. Como vocês sabem, os frutos, ou como nós chamamos de as frutas, que são produzidas nas plantas, antes de virar uma fruta, um fruto, ela era uma flor. Antes de acontecer, de ter lá aquela frutinha tão boa da que a gente tira lá do pé e come, ela antes era uma flor. Depois que as sementes caem, vão lá alguns animais, comem aquelas plantas, as sementes acabam caindo na terra e vai nascer uma nova planta e começa todo o ciclo novamente. A classificação do reino vegetal. Vamos ouvir. O reino vegetal é composto de plantas vasculares, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que possuem vasos condutores de seiva. Plantas avasculares, briófitas, destituídas desses vasos. Todo o reino vegetal é dividido, pois nem todas as plantas são iguais, como eu expliquei. O que são as briófitas? Nome difícil esse. O que será que são as plantas briófitas? As briófitas são plantas de pequeno porte, ou seja, de pequeno tamanho. Não são plantas grandes, que não recebem luz direta do sol, uma vez que habitam locais úmidos, por exemplo, os musgos. Os musgos que são encontrados próximo também dos rios, esses musgos são exemplos de plantas que são as briófitas. A reprodução desse grupo ocorre através do processo de metagênese,
ou seja, possui uma fase produtora de gametas e outra produtora de esporos. Ademais, não possuem vasos condutores de seiva, o que as tornam distintas dos outros grupos vegetais. Sendo assim, o transporte de nutrientes ocorre mediante um processo vagaroso de difusão das células. Todo o processo que a planta passa de receber os nutrientes, de ser transportado para as outras partes da planta, para depois produzir as flores e depois produzir os frutos, é um processo lento, não é algo que você plantou uma semente hoje e amanhã você terá uma enorme árvore cheia de frutas. Não, é um processo lento. Algumas plantas podem demorar 3 meses ou mais para produzir seus primeiros frutos. Então, tem que ter muita paciência e esperar que no tempo certo essa planta produzirá os frutos, mas apenas para aquelas plantas que produzem frutos, pois nem todas dão frutos ou flores. As pteridófitas. Nós já sabemos o que são as briófitas, mas e as pteridófitas? O que será que são essas plantas? Nome diferente esse. As pteridófitas apresentam mais variedade que as briófitas. Elas são plantas que, em sua maioria, são terrestres na terra e habitam locais com grande umidade. Alguns exemplos desse grupo são as samambaias, avencas e xaxins. Vocês já devem ter visto, sim, fotos de samambaias ou de avencas, e essas plantas são um exemplo das pteridófitas. Outro aqui. Apresentam vasos condutores de seiva, que essa seiva ela percorre por toda a planta, raiz, caule e folhas. Quando o caule das pteridófitas é subterrâneo, ou seja, dentro da terra, denomina-se de rizoma. Vou repetir. Quando o caule das pteridófitas é subterrâneo, o caule delas está enterradinho lá na terra, ele se chama rizoma. Já as epífitas são plantas que se apoiam em outras plantas, todavia sem causar-lhes danos, como as samambaias e os chifres de veado. Chifres de veado e samambaias são exemplos de plantas, tá certo? E essas plantas elas podem se apoiar em outras plantas, mas isso não vai causar nenhum dano nem a uma nem a outra, certo? Gimnospermas. O que será que é isso? O grupo das gimnospermas é composto por uma grande variedade de árvores e arbustos de diversos portes, arbustos e árvores de diferentes tamanhos. São plantas vasculares, presença de vasos condutores de seiva, que produzem raiz, caule, folhas e sementes. É um exemplo das gimnospermas. Alguns exemplos de gimnospermas: sequoias, pinheiros, araucárias, dentre outras. O que difere do grupo das angiospermas são principalmente suas sementes. O que faz a diferença entre uma e outra são as sementes. Angiospermas. As angiospermas são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores. Elas habitam diferentes ambientes e representam um grupo muito variado, composto de vegetais de pequeno e de grande porte. As angiospermas caracterizam o maior grupo do reino vegetal, com aproximadamente 200.000 espécies diferentes de plantas. Olha só que quantidade enorme de plantas variadas que fazem parte das angiospermas. São distintas das angiospermas da medida que suas sementes são guardadas no interior do fruto. Curiosidades sobre o reino vegetal. O reino vegetal é composto de aproximadamente 400.000 espécies conhecidas, sendo, portanto, um dos maiores grupos de seres vivos. 400.000 espécies diferentes de plantas. O reino vegetal ele é vasto, ele é imenso. Se você observar
nos canteiros, ou se você for num sítio, numa região mais distante do centro urbano, você vai encontrar, sim, diversos tipos de planta. E quanto mais se explora mais distante da cidade, maior a variedade. Por serem organismos autossuficientes, ou seja, autótrofos, lembra daquela palavrinha que eu falei no começo do vídeo? Autótrofo é o ser vivo que produz seu próprio alimento, que são os vegetais. As plantas foram os primeiros seres habitantes do planeta Terra. Você já deve ter ouvido falar sobre plantas carnívoras. Uau, uma planta que come carne! Será que isso é verdade? Vamos saber agora. As plantas carnívoras, sim, são verdadeiras, elas existem. Porém, são chamadas também de insetívoras. São um caso curioso do reino vegetal, pois apresentam uma característica peculiar que atrai a atenção de muitos cientistas. Elas também realizam fotossíntese como as outras plantas, contudo, por habitar em solos pobres em nutrientes, buscam complementação nutricional por meio da digestão de alguns pequenos animais. Por isso que são chamadas de plantas carnívoras, mas também podem ser chamadas de plantas insetívoras, porque elas se alimentam de pequenos animais. Para isso, costumam capturar pequenos insetos ou, em alguns casos mais raros, sapos, ratos, pequenos mamíferos e até pássaros. E aí ela fica lá com a sua folhinha aberta, só esperando o inseto ir lá pousar. Quando ele pousa, ele fica agarrado, ela faz isso. Ela fecha. E o que acontece? Ela vai lá, vai começar a fazer a digestão desse inseto, que é o alimento dessa planta. Por isso que ela é chamada de planta carnívora. Vocês já ouviram falar de planta parasita? Existem, sim, plantas parasitas e nós vamos conhecer um pouquinho sobre elas. São conhecidas como plantas parasitas de outros vegetais, porque necessitam da seiva deles para a sua nutrição. Elas buscam em outros organismos fotossintetizantes a energia necessária para sobreviverem, uma vez que não produzem o suficiente. É uma planta que é autótrofa, porém ela não produz o nutriente suficiente para a sobrevivência dela. E o que é que ela faz? Vai atrás de outra planta para poder se alimentar. Há aproximadamente 300 espécies com essas características. Algumas delas são erva de passarinho, planta fantasma, visco, cipó dourado, dentre outras. Viram só quantas curiosidades que o reino vegetal tem? Pois é, tem várias. Existe uma ciência que estuda, sim, as plantas, todas as suas transformações, como é o processo de sua alimentação. Você sabe como é que se chama essa ciência? Se chama botânica. Exatamente. E é sobre isso que nós vamos conversar na nossa próxima aula de ciências. Portanto, não perca, que nós continuaremos falando sobre esse assunto. Eu peço agora que você pegue o seu caderno de ciências, pois tem uma atividade de classe para vocês fazerem. Para casa será uma pesquisa, ok? Preparem o cabeçalho com o nome da escola. A data de hoje, 4 de janeiro de 2021, agora mudou, não é mais ano 2020. O ano 2020, ó, tchau para ele. Agora começamos um novo ano. Coloque aluno, pula a linha, tarefa de classe, pula a linha. Faremos o primeiro quesito. O primeiro quesito, desenhe, vírgula, pinte uma planta com todas as suas partes, colocando o nome de cada uma delas. Ponto. Deixe um espaço de aproximadamente 6 linhas ou até mais, se você fizer um desenho maior, ok? Agora, no segundo, quais são os vegetais que você costuma se alimentar? Ponto de interrogação, e aí você vai deixar as próximas linhas do caderno. Combinado? Copie essa atividade e daqui a pouco eu volto para fazermos a correção.
essa tarefa, olha que moleza, hein? Para começar o ano bem, tarefa bem fácil. No primeiro quesito, eu pedi que vocês desenhassem uma planta com todas as suas partes. E quais são essas partes? Raiz, caule, folha, flores e frutos. Você precisa desenhar uma planta, qualquer planta, com todas estas partes. E aí você vai precisar colocar o nome delas também. Precisa colocar o nome de cada uma. Faça um colorido, certo? E no segundo quesito, eu pedi que vocês escrevessem quais são os vegetais que você costuma se alimentar. É uma resposta pessoal. O que é que você costuma comer? De vegetais: tomate, cebola, vagem, milho, banana, maçã. O que é que você costuma consumir de vegetal? Não é carne, tá? Nada sobre o reino animal, é apenas vegetal. Coco, o que é que você costuma mais comer? Beterraba, alho. Tem muitos vegetais, são vários. Abobrinha, girimum, amendoim também é plantado. O que é que você costuma comer? Você vai nomear cada um deles. Precisa separar por vírgula cada nome que você colocar. Coloca o nome, vírgula, põe o outro nome, vírgula e assim por diante. O primeiro nome que você colocar começa com letra maiúscula, encerrou a sua resposta, ponto final. Ok? Aqui nesse segundo quesito foram apenas estas duas atividades para a classe. Para a casa, como eu expliquei, depois que você terminar de responder o segundo, pule uma linha e escreva para casa 2 pontos. Pesquise no dicionário o significado destas palavras, 2 pontos. Pula uma linha. Autótrofos, pule 3 linhas. Clorofilados, pule 3 linhas. Fotossintetizantes, pule 3 linhas. Cloroplastos, pule 3 linhas. Clorofila, pule 3 linhas. Eucariontes, pule 3 linhas. Celulose. E aí você vai deixar as próximas linhas. Pesquise no dicionário, tanto físico quanto online, o significado destas palavras e essa será a sua tarefa de casa. Não deixe de compartilhar a foto dessa atividade. Eu fico aguardando para fazer a correção. Combinado? Nossa aula de ciências vai encerrar por aqui. Eu te vejo já já na nossa aula de português. Um beijo, segundo ano, e até daqui a pouco. Tchau, tchau.